Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é terça-feira da 24ª semana do Tempo Comum. 13 de setembro e a igreja celebra o dia de São João Crisóstomo, bispo e doutor da igreja. O evangelho está em Lucas, capítulo 7, versículos de 11 ao 17. Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: "Não chores." Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: "Jovem, eu te ordeno, levanta-te." O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: "Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo." E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A gente fica muito preso ao ler o evangelho de hoje no fato da ressurreição deste jovem. Mas nós temos que ir um pouquinho além para conseguir de fato extrair a mensagem do evangelho que acabamos de ouvir. É muito importante que a gente perceba as características que Lucas ofereceu à mãe deste menino. Ela possuía um único filho, que agora estava morto. Ela era viúva. Pois bem, no tempo de Cristo, as mulheres só tinham valor se eram amparadas pela presença de um homem. Ou o pai, ou o marido, ou o filho. Ela era viúva. Já não tinha o marido por ela. O seu único filho havia morrido. Estes fatos nos fazem compreender que a partir daquele momento, aquela mulher estaria à mercê da sociedade. Não tendo um homem que respondesse por ela, ela teria que mendigar ou até mesmo se prostituir para viver. As viúvas sofriam muito no tempo de Jesus, principalmente as viúvas que não tinham mais filhos por ela. Tal fato nos remonta a uma outra situação, a de Jesus com Nossa Senhora. Por que na cruz ele pede a João que assumisse Maria por sua mãe? Porque ele não queria que a sua mãe ficasse desamparada. Ele sabia muito bem como viviam as viúvas de seu tempo, que não tinham mais nenhum filho homem por elas. O que ele via as viúvas sem filhos sofrendo, não queria para a sua mãe. Por isso, pediu a João que cuidasse de sua mãe. Eis aí a tua mãe. Quando nós vemos então Jesus dizendo à mulher: "Não chores", ele está consolando a ela, não só pela morte do filho, mas dizendo a ela que não precisava ter medo do futuro, do amanhã.
pois ele estava ali para reverter o caos, para fazer surgir uma nova luz e fazer a esperança voltar a habitar na vida dela. Não chores. Ele então toca o caixão, ordena que o jovem se levante. Ele senta e fala. Jesus consola todos aqueles que sofrem com a exclusão, com a opressão de uma sociedade injusta. Jesus vem ser a esperança dos desesperados, o consolo para os aflitos. Ele vem trazer na prática a justiça social, porque sua palavra e suas atitudes geram inclusão. A dignidade tolhida por uma sociedade excludente é devolvida por Jesus. Seu evangelho, palavra e atos, resgata a dignidade da pessoa humana. Ressuscitando aquele menino, ele ressuscita a dignidade daquela mãe, daquela mulher. A vida não volta a pulsar só no menino ressuscitado. A vida volta a pulsar de novo naquela mulher, naquela mãe, naquela viúva, que agora tem de novo o amparo legal para não viver na mendicância, na prostituição, para continuar sendo respeitada pela sociedade. Ela tem alguém que cuida dela, porque Deus não desamparou-a em sua dor, em sua angústia. O infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Aquela mãe gritou a Deus: quem será por mim agora? O Senhor respondeu: não chores, e enxugou suas lágrimas, acordando da morte o seu filho. Por que não dizer que estamos diante de um evangelho que fala da ressurreição de um filho e de uma mãe? Porque os dois voltam a viver. É bonito isto. Assim é Deus na vida. Quando a dor da solidão, da incompreensão toma conta da nossa alma, Jesus vem ao nosso encontro para nos dizer: não chores. A presença de Jesus em nossas vidas ressuscita a esperança, transforma a vida, nos aponta nova estrada. Acolhamos o Cristo, não só para ter nova vida. Acolhamos o Cristo para que possamos levar a quem precisa uma nova vida, uma chama de esperança. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.